Sabemos que as culpas são questões profundas que assolam muitas vezes a nossa vida. E muitas questões que a gente vive, como questões de sensação de não merecimento, sensação de inadequação, da gente estar inadequado diante da vida, de que todo lugar que a gente vai a gente se sente inadequado, se sente culpada, sente que está incomodando. Tudo isso também envolve questões de culpa, mas na verdade é muito, muito mais profundo, tá? A gente vai chegar lá no nível das autossabotagens profundas que nos fazem viver de uma vida travada, ou seja, eu dou um passo para frente, dou um passo para trás, eu ando e depois eu travo, tá? Bom, então é isso. Então, vamos lá. A gente vai começar aqui falando, dentro da metodologia que eu e o Sérgio, meu marido, desenvolvemos, né, que se chama Encontre Seu Lugar. Nós trabalhamos, a base do nosso trabalho é a filosofia sistêmica, especialmente das constelações familiares, trazidas pelo Bert Hellinger, né? Mas a gente usa também outras questões. A gente fala de 3 níveis de culpa, tá? Então, aqui a gente vai falar desses 3 níveis de culpa, que o primeiro nível de culpa é a culpa pessoal, tá? O segundo nível de culpa é a culpa sistêmica, e o terceiro nível de culpa, o mais profundo, é existencial. A maioria dessas culpas que nós carregamos são inconscientes. A gente acha que a gente tem consciência dessa sensação, eu me sinto tão culpada, me sinto mal, me sinto inadequada, mas na verdade os níveis mais profundos de culpa, que são as culpas que mais travam a nossa vida, são as culpas inconscientes, tá bom? Então aqui a gente vai perceber, vai se aprofundar aqui nessa live hoje, o que a gente precisa compreender, né, para que a gente possa lidar com a culpa, essas culpas profundas especialmente, de maneira positiva, né, para a gente aprender a lidar de maneira positiva com essas culpas, e a partir disso, dessas curas que vão acontecendo dentro de mim, né, dessa minha nova postura, buscar uma maneira de me conectar com a abundância, de me conectar com a minha essência, tá? É um processo bem profundo, é um processo bonito, o que não significa que seja fácil, porque a maioria das vezes são processos inconscientes que travam a nossa vida. Então, o primeiro nível de culpa é o nível de culpa pessoal, tá? O nível de culpa mais superficial, digamos assim. Ele envolve tanto as nossas questões pessoais, por exemplo, coisas que eu realmente posso ter feito na minha vida, né? E envolvem questões mais profundas um pouco, que são questões que eu carrego desde a minha vida intrauterina, as marcas do meu nascimento, as marcas da minha infância, da minha primeira infância e da minha criança interior, tá? Então, essa é a culpa, primeira culpa, que é pessoal. Depois eu vou me aprofundar em cada uma. Eu vou primeiro citar cada uma, depois a gente vai se aprofundando, tá bom? A culpa sistêmica, ela envolve questões já um pouco mais profundas, tá? Da nossa relação com o nosso sistema familiar, especialmente os nossos pais, nossos irmãos, as fidelidades ocultas, inconscientes que nós temos, especialmente quando a gente sai do nosso lugar, da ordem dos nossos irmãos e do nosso pai. Ou seja, quando eu tento, mesmo sem querer, mesmo que por amor, ocupar um lugar de mãe da minha mãe, seja por julgamento, seja por crítica, seja por reclamação, como eu queria que ela fosse diferente, ou mãe do meu pai, ou mãe dos meus irmãos mais velhos, ou então quando por amor também eu tento salvar, eu tento ajudar, eu queria que minha mãe fosse mais feliz, mas na verdade o que isso me faz? Isso faz com que eu saia do meu lugar, né? Isso faz com que eu tente ser uma pessoa que eu não sou, que eu me sinta na obrigação de resolver questões que não são minhas, na verdade, tá? E aí isso esgota as minhas forças, isso me tira do meu lugar. E no final das contas, vamos pensar numa imagem de um quebra-cabeça em que você foi lá e encaixou sua peça no lugar errado, né? Essa seria a ideia. Então, no momento em que eu encaixei minha pecinha no lugar errado, que eu tentei encaixar, ela não se encaixou ali, mas eu fiquei naquele lugar, vem a culpa depois mais pra frente, porque no final das contas eu percebo que eu também atrapalho ali, eu também gero consequências pro meu sistema quando eu fico tentando me encaixar no lugar que não me cabe. Com isso eu tiro a pessoa que poderia se encaixar ali, eu tiro o lugar dela. Por outro lado, eu também fico presa às questões de ter que tentar me encaixar no lugar que não me cabe. Isso me faz perder energia. E isso também, tudo isso vai me trazendo processos de autossabotagem e de culpa,
tá? E o terceiro nível, que é o nível mais profundo, é o nível existencial, que envolve questões mais profundas da nossa família, questões que envolvem geralmente perdas, exclusões, mortes prematuras do nosso sistema familiar, pessoas não reconhecidas, né? Pessoas que, por exemplo, às vezes permitiram ganhos existenciais para a nossa família ali. A minha família melhorou em função de alguém que doou algo, né? Ou de alguém que perdeu outra coisa e nós não reconhecemos essa pessoa. Lealdades familiares, então aqui geralmente lealdades familiares ocultas. Aqui a gente vai tá falando mais uma linguagem para quem já conhece um pouco essa abordagem sistêmica, mas eu vou tentar destrinchar um pouquinho mais aqui para vocês, tá? Mas é porque, na verdade, resumindo tudo isso que eu disse aqui, né, com relação à culpa existencial, o que acontece com a gente? A gente se sente muito culpado por, no fundo, sermos mais felizes, mais realizados, por termos mais prosperidade, mais abundância do que as pessoas do nosso sistema familiar. Quer dizer, quando eu começo a me destacar do meu sistema familiar e percebo que as pessoas que eu amo continuam sentindo as mesmas dores, continuam sofrendo, continuam na escassez, continuam com faltas financeiras, com dificuldades nos seus relacionamentos, o que acontece? De modo geral, essas pessoas, eu é que me sinto pressionada, né, e não me sinto no direito, eu me sinto mal, eu sinto mal-estar, por exemplo, de expressar a minha abundância, de expressar tudo que eu estou alcançando, que sendo que as pessoas do meu sistema familiar continuam ali numa vida mais difícil, numa vida mais sofrida, tá? Então, esse é o nível mais profundo de culpa, ele vai nos levar a autossabotagens mais profundas, aquela sensação de vida travada, que eu ganho uma coisa, perco outra coisa na minha vida, então eu dou um passo para frente, dou um passo para trás, dou um passo para frente, depois eu travo. Todos nós temos isso em algum nível ou outro, e se a gente não toma consciência e não trabalha, especialmente esses níveis mais profundos de culpa, muitas vezes a nossa vida fica completamente estagnada, tá? Bom, quando a gente fala sobre essas pessoas que têm uma maior propensão a sentir culpa, por exemplo, a assumir muito a culpa para si, pessoas que têm fortes sensações de que é inadequada, se sente sempre meio fora do lugar, sente que está incomodando, né? Essas pessoas, elas são em geral pessoas que carregam com elas, aí a gente vai lá para o primeiro nível de culpa, que é o nível pessoal, tá? Então vamos falar um pouquinho mais. Elas carregam com elas fortes associações e questões profundas associadas à vida intrauterina e primeira infância. Então, por exemplo, quando a mãe estava grávida ali, mas sentiu muita culpa, muita insatisfação durante a gestação, a tendência é que a criança atrai isso para si. Então, por exemplo, a mãe engravidou lá e sem estar casada, digamos, né? E naquela época, para ela, essa foi uma sensação muito negativa, a mãe se sente muito mal, se sente culpada por isso, se sente muito insegura, com medo e tal. A criança que está ali sendo gerada, ela está em movimento simbiótico com a mãe. Ela sente o que a mãe sente, ela absorve para ela aquilo que a mãe está sentindo também. Então, muitas vezes, depois a gente vai ver esses filhos ao longo da vida, jovens, adultos, como pessoas que carregam com elas uma sensação muito profunda de inadequação, de que elas estão no lugar errado, que elas estão incomodando, uma culpa, tudo que acontece de errado, elas perguntam, o que foi que eu fiz? Elas acham que tudo é elas que fizeram alguma coisa de errado, tá? Porque elas associaram lá desde a vida intrauterina que como se talvez a existência delas é que estivesse fazendo a mãe passar por aquelas situações ou aqueles sofrimentos ali. Então, são questões profundas registradas no nosso inconsciente, tá? Então, por exemplo, outras questões de vida intrauterina. Se a mãe desejou, a mãe engravidou ali, mas não desejou a gravidez, não queria a gravidez naquele momento, a mãe se sentiu mal com isso. A criança, a tendência é que também essa criança fique mais propensa a ser uma pessoa que carrega mais culpas dentro de si. Às vezes os pais ali da criança brigam muito, se desentendem muito durante essa gestação e a criança tende a sentir que ela é um incômodo, que ela está atrapalhando a vida dos pais. A criança, ela é muito literal, né? Aquilo que ela está observando ali no momento, aquilo que ela está sentindo é aquilo que é a verdade para ela, tá? Então, ela não consegue fazer todo o raciocínio. E aquilo é que marca o inconsciente dela e depois ela cresce, mesmo ela sabendo
às vezes, fazer essa separação, a tendência é que ela vá retomar para o ponto traumático dela, tá? Então, por exemplo, tem inúmeros exemplos, assim, né? Mas às vezes uma coisa simples, do tipo, a mãe acabou de engravidar, descobriu que tá grávida, e na hora que ela engravidou, ela pensou, nossa, mais um filho, não tem condição para criar mais um filho nesse momento, né? Então, tudo isso, né, em todas essas situações, a criança vai registrando de que ela traz problemas e ela traz preocupações para os pais. Então, depois essa criança vai crescer, às vezes, por exemplo, criança que nasceu de um sexo oposto, né, tipo, ao desejado do pai e da mãe ali. E às vezes ela se sente culpada por decepcionar esses pais. Então, o que acontece aqui? A gente está falando de várias questões em que a pessoa vai crescer depois com uma sensação o tempo inteiro que ela tem que ficar provando para todo mundo que valeu a pena ela ter nascido. É a pessoa que vai se matar para agradar as pessoas, ela vai passar por cima dela, ela vai passar por cima de várias situações da vida dela, simplesmente para provar que valeu a pena ela ter nascido. Então, são questões profundas que nós carregamos, que tem a ver com as culpas, e que muitas vezes nós não estamos conscientes dela, e então a gente precisa passar por um processo de cura disso tudo, uma reprogramação, né, das nossas experiências de vida intrauterina, para que a gente fique livre para agir mais a partir de nós mesmas, tá?